é preciso que a gente fale sobre um tema muito importante, que é um tema que fala muito sobre a união, é um tema que fala muito sobre a continuidade do tratamento, é um tema que fala muito sobre comportamento. E para falar sobre a importância da adesão ao tratamento na doença inflamatória intestinal, eu tenho a alegria de convidar a doutora Caroline Sampaio, que é gastroenterologista e endoscopista, trabalha aqui em Teresina, professora de medicina da faculdade da Universidade Federal do Piauí e é vice-presidente da Sociedade de Gastroenterologia. Vem, Carol, e muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Boa tarde. Eu começo de novo agradecendo aqui a ABCD pela organização do evento aqui na nossa cidade e agradecendo a todos vocês pela presença, né, aqui num sábado à tarde, né, de manhã e à tarde agora, nesse evento tão importante. É uma honra para mim estar participando desse momento, né, tão carinhosamente organizado aqui pela ABCD e que o objetivo é difundir informação. Informação para profissionais de saúde, para nós profissionais de saúde, como aconteceu ontem, informação para vocês como paciente. Mas em ambos os momentos o objetivo é sempre o mesmo, a gente trabalhar na melhoria do tratamento e da qualidade de vida dos pacientes que convivem com doença inflamatória intestinal. Tá? Então, essa é a grande importância. Não tenho conflito de interesse para essa aula. E o tema que me foi proposto foi falar sobre a adesão ao tratamento. Tá? E o que a gente considera a adesão ao tratamento? Então, a adesão ela é tomar os medicamentos e seguir as orientações do tratamento de forma correta e constante. Tá? Então, a gente tem que manter essa constância do tratamento. Lembrando que essa adesão não inclui só os medicamentos, então é importante todo o suporte multidisciplinar, a orientação nutricional, os exames de rotina, o acompanhamento que a gente faz regularmente, então ir nas consultas regularmente, fazer os exames solicitados e ter o nosso autocuidado. Então, tudo isso faz parte da adesão quando a gente fala em uma doença crônica. Tá? E é a adesão ao tratamento que é o que vai garantir o que a gente tanto almeja, né? Que é a qualidade de vida a longo prazo e a remissão da doença. Então, quando a gente fala em adesão, quando a gente vê o título da aula, né, a gente pensa muito que a gente vai falar da parte dos pacientes, né, em termos de adesão. Mas nós, como profissionais de saúde, a gente entende bem que a adesão não depende só de vocês. Tem uma grande parte que depende, mas são um pilar de três itens. Né? Então, a gente tem os pacientes que precisam, sim, usar medicamentos nos dias corretos, não faltar as infusões, tentar levar a LME na farmácia na data correta, para não perder os medicamentos, não atrasar a própria infusão, então isso é fundamental. Tem a parte nossa dos profissionais de saúde, em termos de orientação, dessa orientação do planejamento terapêutico com vocês, e tem a terceira parte, que não depende da gente a princípio, né, que seria o que foi falado anteriormente, que é a adesão e o recebimento dos medicamentos. Então, nessa aula, a gente vai focar um pouquinho na nossa parte paciente e profissional de saúde, que eu vou dar alguns dados explicando por que a gente tem que fazer o medicamento, o uso contínuo, e qual a importância disso, e quais as consequências que a gente pode ter no atraso do medicamento e na falha nessa adesão. E nas outras aulas que tivemos anteriormente, que vamos ter, a gente vai ter informações aí para a gente tentar questionar, lutar pelos direitos que temos, né, em termos de receber os medicamentos na data correta e os exames solicitados também, para a gente ter acesso a esses exames, que a gente sabe que muitas vezes no SUS a gente demora. A gente pede uma colonoscopia para fazer em 6 meses, demora mais do que isso. Então, tudo isso influencia, sim, na adesão e na continuidade do tratamento. Tá? Então, a adesão ela varia muito de acordo com a literatura, é um dado difícil, né? Então pode variar ali de 30% a 80%. A gente sabe que quando a gente falha na adesão, isso implica diretamente nos sintomas, então volta a ter sintomas como incontinência fecal, diarreia, sangramento via retal e artralgia. E por que é tão importante essa adesão ao tratamento na doença inflamatória intestinal especificamente? Então, a doença inflamatória, nós sabemos que ela tem um caráter crônico, então é uma doença que nós vamos acompanhar a vida inteira. Ela ainda não tem cura, mas ela tem tratamento e para a gente poder manter ela em remissão.
e ela tem esse caráter recidivante e progressivo. Então, recidivante é o quê? Se a gente para o tratamento, ela vai voltar a ter os sintomas, e progressivo. Então, quando a gente tem uma inflamação, a inflamação ela vai causando um dano tecidual, inflama, 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 o nosso corpo ele vai entender isso e vai responder. E a resposta que ele dá a uma inflamação é formar um tecido mais rígido, que a gente chama de cicatriz ou fibrose. E essa cicatriz no trato gastrointestinal, ele é um tecido que não funciona como um tecido são, como um tecido normal. E por isso que a gente vai tendo esse dano progressivo constante. Então, cada vez que a gente tem uma nova cicatriz no nosso trato gastrointestinal, ela vai se somando a outras e isso a gente não consegue reverter com medicamento. Então, os medicamentos a gente consegue diminuir a inflamação, diminuir aqueles sintomas, mas o que tem de cicatriz, de inflamação, é um dano tecidual que a gente vai guardando ali ao longo de toda a vida. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente manter a adesão ao tratamento e objetivar ali a cicatrização da mucosa, né? Não só melhora dos sintomas, como a gente vai já comentar. Então, a doença de Crohn, como a gente falou nas aulas anteriores, ela é uma inflamação que ela tem esse caráter que a gente fala transmural. Transmural significa o quê? Que na parede do nosso intestino, ela pode acometer desde a mucosa interna até o outro lado. Então, ela pode atravessar toda a parede intestinal e, com isso, ela é mais propensa a ter algumas complicações se não tratada, como fístulas e estenoses. E ela pode acometer todo o trato gastrointestinal, desde a boca até o reto, e com padrão salteado. Significa o quê? Uma mucosa normal, do lado uma mucosa acometida, inflamada, depois normal e depois inflamado. Tá? Já a retocolite ulcerativa, ela é uma inflamação mais superficial, que acomete só a mucosa, que é a camada interna do nosso intestino. E ela começa no reto e vai ascendendo em direção ao colo. Então, ela é localizada só na parte final do trato gastrointestinal, que é o intestino grosso e o reto. E os sintomas das doenças inflamatórias, eles são muito amplos e variados, né? Eles podem reduzir a qualidade de vida de quem convive com a doença inflamatória intestinal, então é importante a gente conhecer quais esses sintomas para a gente saber. Voltei a sentir isso, pode ser a doença que está voltando, que está entrando em atividade. Então, qual é o sintoma principal na doença de Crohn? Né? O mais prevalente é dor abdominal, muitas vezes associado com diarreia, com alteração do hábito intestinal. Mas também podemos ter perda de peso, perda do apetite e a fadiga. Tá? Na retocolite ulcerativa, o que chama a atenção, geralmente, é a diarreia com sangue. Tá? Então, a diarreia sanguinolenta, também com dor abdominal, perda de peso, perda de apetite, a fadiga e aquela urgência evacuatória. Tá? Então, são os sintomas mais comuns. Esses sintomas gastrointestinais, eles podem estar associados até 50% das vezes, é um número muito grande, com manifestações extraintestinais, ou seja, de outros órgãos além do intestino. Por isso que é importante a gente observar tudo no nosso corpo, né? Olhar para a pele se tem alguma lesão, as articulações se tem alguma dor, algum inchaço, o olho que às vezes fica vermelho. Então, tudo isso, qualquer coisa que aconteça diferente no nosso corpo, quando a gente tem doença de Crohn, retocolite, pode sim estar associada à doença e tem que ser reportado para o profissional de saúde que acompanha nas consultas. Então, os sintomas eles variam de acordo com a extensão, que é o quão o seu intestino está inflamado, com a localização da doença e com a gravidade, né? E aí, depois disso, a gente se pergunta, né, qual é a mais grave, doença de Crohn ou retocolite? Os dois podem ser igualmente graves, né? A gente sabe que a doença de Crohn, por ter aquele caráter transmural, que acomete toda a parede do trato gastrointestinal, ela pode evoluir com manifestações mais agressivas, como estenose, fístula, formação de abscesso, que é pus na parede intestinal, e com isso poder levar a ressecções intestinais. Essas ressecções podem levar, inclusive, a intestino curto, que é quando a gente vai tirando vários fragmentos a longo prazo, o intestino vai ficando cada vez mais curto, e ostomias. Mas a retocolite ulcerativa não pode ser negligenciada. Então, ela também pode evoluir com forma muito grave, como, por exemplo, a colite fulminante, o megacolon tóxico, que é quando acontece o quê? Quando a gente tem mais de 10 evacuações por dia, com sangue, com dor abdominal, com anemia importante, e o intestino ele vai dilatando. Então, isso vai causando uma distensão do intestino, é como se fosse um balão. A gente vai inchando, inchando, inchando. Qual é o risco? Furar. Tá? Então, o megacolon tóxico pode evoluir para a perfuração intestinal, por isso que ele é uma emergência médica. Então, apesar da retocolite ela ter esse acometimento mais superficial e poder evoluir de forma mais branda, ela também pode evoluir com forma muito grave. Então, qualquer sinal de alarme, a gente tem realmente que reportar ao médico, procurar um profissional de saúde ou pronto-socorro.
E o diagnóstico da doença inflamatória, ela impacta diretamente na qualidade de vida de quem está recebendo esse diagnóstico. Então, a gente sabe, e é aqui que a adesão ao tratamento vai ser importante. Então, o nosso objetivo é mudar essa realidade, mudar esses dados. Então, quando a gente observa, nessa aqui, 50% dos pacientes relataram que a doença inflamatória ela afeta o emprego ou até mesmo leva ao desemprego. Então, é um número muito grande no início, quando a gente tem esse diagnóstico. Tá? 30% refere, nesse estudo, né, que sentiram discriminação no ambiente de trabalho por causa da doença. Não só pelo diagnóstico, mas pelos sintomas. Então, as idas frequentes ao banheiro, incontinência fecal. Então, tudo isso tem um impacto social muito grande. E é isso que a gente quer mudar com o diagnóstico precoce, com o tratamento precoce, para mudar essa evolução da doença. Tá? 80% refere que mudaram a sua rotina de vida depois do diagnóstico, né, para adaptar, e 66% relatam aquela fadiga, aquele cansaço, aquele desconforto crônico. Esse quadro aqui, aí eu vou dar os créditos para a doutora Marta, né, do quadro, que eu particularmente adoro, porque é um quadro que visivelmente a gente vê onde a gente está, onde a gente quer chegar e os caminhos que a gente vai seguir. Então, eu acho ele muito bom visivelmente para a gente ver todos os passos e programar o tratamento. Tá? Então, o início ali é o diagnóstico. E aí é um grande problema no nosso meio, no Brasil como um todo, que é esse atraso diagnóstico. Né? Então, a gente tem uma média nos trabalhos que fez, inclusive aqui no Piauí, de 24 meses, de o início dos sintomas até um diagnóstico definitivo. Então, são 2 anos com os sintomas de dor abdominal, diarreia, sangue, que vão indo e voltando, até a gente conseguir fechar um diagnóstico. Tá? E aí o nosso objetivo inicial, também ontem no fórum de capacitação para os profissionais de saúde, é exatamente tentar encurtar esse tempo de diagnóstico. Então, quanto mais a gente fala em doença inflamatória, em doença de Crohn, retocolite, quanto mais a gente difunde esse conhecimento também, tanto para os pacientes como nos profissionais de saúde, mais a gente vai fazer esse diagnóstico precoce. Tá? Então, a gente só consegue diagnosticar o que a gente conhece. Então, quanto mais a gente fala aí nas redes sociais, na televisão, sobre isso, mais pessoas vão conhecer a doença e, quando tiver os sintomas, vão pensar, pode ser isso, tá? Para poder a gente fazer o diagnóstico. Depois que a gente tem o diagnóstico, a gente vai estratificar aqueles fatores de risco para programar o tratamento. E é aqui, quando a gente inicia o tratamento, que a gente tenta fazer essa discussão compartilhada, colocando as opções terapêuticas que temos e quais as melhores opções para cada um. Tá? Então, aqui, quando a gente bota terapia individualizada, é porque a gente tem essas opções terapêuticas, quanto mais opções, mais individualizado vai ser, e que bom que é assim. Então, antigamente, quando a gente tinha só um medicamento, digamos, só o infliximab, a gente não tinha um tratamento individualizado, porque só tinha aquela opção. Então, quanto mais opções a gente tem, melhor para vocês, melhor para os pacientes, porque aumenta a chance, aumenta a eficácia e aumenta a remissão da doença. Tá? E esse caminho aí nem sempre ele é reto, né? Então, ele tem aquelas curvas, então o nosso papel como profissional de saúde é tentar deixar esse caminho o mais retilíneo possível, o mais favorável possível, e aí a gente vai precisar da ajuda de vocês nessa adesão ao tratamento. Tá? Então, usar as medicações de forma correta, não atrasar, fazer os exames solicitados e nas consultas na data programada, isso tudo é muito importante, porque depois de iniciar o tratamento, a gente tem metas. Então, a gente olha lá para o finzinho, o que a gente quer alcançar lá no final? A gente quer a remissão. E o que é essa remissão? Remissão clínica, melhorar os sintomas, tá? Que, para vocês, se baseia principalmente nessa qualidade de vida. Então, melhorar os sintomas. Remissão laboratorial, normalizar os exames de sangue e fezes. Normalizar a calprotectina fecal, proteína C reativa. Remissão radiológica e endoscópica, cicatrizar ali a colonoscopia e as alterações nos exames de imagem. Então, isso é o que a gente quer. É o que a gente almeja lá no final. Então, a cada consulta, a gente vai observando se essas metas foram atingidas. E a gente vai avaliando se a gente precisa mudar a dose do medicamento, se precisa trocar o medicamento. Então, por isso que a gente precisa dos exames, mesmo quando a gente está bem, sem sentir nada. Tá? E a gente tem muito essa discordância. Então, a gente tem, às vezes, com certeza, alguns de vocês já fizeram colonoscopia estando bem, sem sentir nada, e aí lá o exame apareceu uma inflamação, né? Continuava inflamado. Então, nem sempre a melhora clínica se condiz com a melhora endoscópica. Tá? Então, a maioria dos estudos mostram que com as novas medicações, em até ali 6 semanas, você já tem uma melhora clínica significativa. Então, você melhora a dor, melhora a diarreia, e isso não é compatível, muitas vezes, com a melhora endoscópica, que demora meses a mais para poder a gente ter essa remissão endoscópica. Então, mesmo estando bem clinicamente, o tratamento e o acompanhamento ele tem que continuar e tem que ser contínuo. Tá? E por que é difícil manter essa remissão? Né? Então, a gente tem vários fatores.
Eu elenquei aqui alguns para a gente conversar. Então, primeiro, os efeitos colaterais. Então, alguns medicamentos a gente tem efeitos colaterais, às vezes a gente precisa trocar, precisa ajustar para diminuir. O fator do esquecimento, então, isso em qualquer doença crônica, a gente tem o fator esquecimento, quando a gente precisa tomar o medicamento todo dia. Eu mesmo, como médica, eu sou uma péssima paciente, porque quando eu tenho que tomar um remédio todos os dias, muitas vezes eu esqueço. Então, eu sei que realmente é difícil esse fator de esquecimento, de lembrar, principalmente quando são muitos comprimidos por dia, tá? A falta do entendimento sobre a doença ser crônica, então aqui entra esses fóruns de capacitação, entra as informações, que é para a gente realmente ratificar. Quando a gente chega na primeira consulta, quando a gente tem o diagnóstico, a primeira coisa que o paciente pergunta para a gente a gente fala, vamos usar esse medicamento. Por quanto tempo? Em quanto tempo eu vou poder parar o medicamento? Por quanto tempo eu vou usar ele? Né? Então, isso é a pergunta inicial de todo mundo que recebe o diagnóstico. Isso é comum, isso é esperado. Então, faz parte a nossa parte como profissional de saúde explicar isso, que a doença é crônica. Você tem que usar um medicamento para manter controlado. Eu sempre dou um exemplo, é igual pressão alta e diabetes. Você está tomando um remédio para pressão, vai lá medir, a pressão está boa, você não vai suspender o remédio, porque está boa porque está usando o remédio. Quando você suspende o remédio, a pressão volta a subir. É igual o diabetes, você está usando ali sua insulina, está medindo a glicose, está boa, não vai parar a insulina, porque se parar, vai descontrolar e vai subir. A mesma coisa é aqui. A gente está usando o medicamento, faz os exames, está tudo controlado, tudo cicatrizado, a gente não vai parar o remédio, porque senão vai voltar a inflamação. E essa inflamação vai formar cicatriz, vai formar fibrose, vai formar um dano tecidual que pode ser permanente. Tá? O quarto ponto é o custo e o acesso, que vai ser abordado em outras aulas e já foi, né, que é o que impacta bastante também na adesão, o recebimento dos medicamentos e os exames para acompanhamento. E o medo dos efeitos colaterais a longo prazo. Então, eu até gosto de fazer essa reflexão, que a gente tem muito medo de infecções oportunistas, de neoplasias associadas aos medicamentos. Mas o maior risco para quem tem doença inflamatória intestinal é a doença estar ativa, estar inflamada. Tá? Então, o risco que uma doença traz inflamada de ter uma infecção ou de ter uma neoplasia de colo e de reto é muito maior do que o risco dos medicamentos. Tá? Então, a gente avalia sempre esse risco-benefício. Quem tem uma retocolite que não está cicatrizada, tem risco a longo prazo de ter câncer de colo e reto? Tem. Então, por isso que o objetivo é cicatrizar. E aí, a reflexão é só isso, é que a doença ativa ela é muito pior em relação aos medicamentos. Então, o medicamento ele ajuda, ele diminui o risco a longo prazo e ele serve exatamente para melhorar, diminuir esse risco de complicações. Então, a gente não pode ter o medo de usar o medicamento. Ele é nosso aliado ali, ele veio para mudar completamente a qualidade de vida e a perspectiva de pacientes com doenças inflamatórias intestinais, como vocês com certeza já sabem, pela melhora clínica que tem com os medicamentos. Então, a adesão é importante porque é uma doença crônica e inflamatória que pode ficar em remissão sem sintomas durante muito tempo, mas esses sintomas podem voltar. E o objetivo é manter a remissão sustentada, ou seja, pelo maior tempo possível. Tá? Se não tratada, o dano tecidual ele tende a crescer de forma cumulativa. Então, como eu falei, essa inflamação é igual na pele. Né? A gente tem uma inflamação, faz uma cirurgia, forma uma cicatriz, que é aquele tecido duro, aquela fibrose. Essa cicatriz não é o mesmo tecido um tecido são. Então, ele não vai fazer a mesma coisa, não vai produzir, não vai funcionar igual um tecido normal. Por exemplo, no intestino, a gente tem o peristaltismo, a motilidade. O intestino ele tem que se movimentar para ele funcionar. Um tecido com fibrose, ele não se movimenta, é um tecido duro, não se movimenta da mesma forma que um tecido são. Tá? E a interrupção no tratamento, ela aumenta riscos de quê? Então, resumindo, de crises, né, de ter sintomas, de reativar aqueles sintomas, de complicações, como sangramento nas fezes, as estenoses, então essa fibrose ela vai evoluindo com estenose, vai fechando o intestino, as perfurações, fístulas, hospitalizações, necessidade de cirurgias e evolução para ostomias e neoplasias de colo e reto. Então, são complicações quando a gente interrompe ou para medicamento. A piora na qualidade de vida, né, porque tem a diarreia, dor abdominal crônica, aquela fadiga, e aumenta o risco de imunogenicidade e perda de resposta ao tratamento. Então, o que é essa imunogenicidade? Então, alguns dos medicamentos que vocês usam, como o infliximab e o adalimumab, são anti-TNF, são medicamentos que têm uma imunogenicidade maior. Então, o nosso corpo ele pode produzir um anticorpo, que é uma proteína, que vai atacar e vai neutralizar o medicamento. Então, quando a gente traz uma infusão, quando a gente para o medicamento, isso é um ambiente propício para formar esse anticorpo. E esse anticorpo vai neutralizar o medicamento.
então você vai perder a eficácia, vai perder resposta secundária a esse medicamento. Então, inicialmente, o infliximab fez muito efeito, melhorou e depois parou de ter efeito, às vezes por causa desse anticorpo. Tá? Então, quando a gente atrasa as infusões, a gente aumenta muito a chance de ter essa perda de resposta ao medicamento. Tá? E quando a gente mantém o tratamento correto e tem o tratamento iniciado precocemente, então, quanto mais precoce na janela terapêutica ali que a gente fala, com menos dano tecidual a gente inicia o tratamento, é menos internações, maior tempo em remissão sem sintomas e menor risco de evolução para a cirurgia, para necessidades cirúrgicas. Então, aqui eu trouxe só para a gente comparar visualmente esse gráfico com esse daqui da página seguinte. Então, se a gente observar aqui, ele mostra o dano tecidual em uma pessoa que tem doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, essa parte verde é o dano tecidual à fibrose ao longo do tempo. Então, tem estenose, tem fístulas, tem cirurgias, e isso vai sempre somando. Então, nunca regride. A fibrose, a cicatriz, a gente não tem como regredir. Então, vai somando progressivamente. E aquelas oscilações ali é a atividade inflamatória. Então, aqui é um paciente sem tratamento. Então, a gente vê que o dano tecidual ele vai subindo progressivamente. Quando a gente avalia aqui as mesmas variáveis e uma pessoa que fez o tratamento num tempo adequado, ou seja, iniciou o tratamento ali na janela de oportunidade, a gente vê que a inflamação, que é essa linhazinha amarela, ela diminui mais rapidamente e, principalmente, o dano tecidual, que aqui é a parte azul, que corresponde ao verde do gráfico anterior, ele está mais achatado e a evolução mais lenta. Então, significa que a cicatriz, as estenoses, fístulas e a necessidade de cirurgia diminuíram muito, chegou até estabilizar ali no final. Então, isso mostra a eficácia dos medicamentos que a gente tem hoje em dia e do uso adequado da boa adesão. Tá? Então, muda muito o prognóstico, diminui as complicações e melhora a qualidade de vida. E depois que a gente inicia o tratamento, melhora inicialmente, a gente não pode parar, porque a gente tem essas metas. Então, o tratamento ele é seguido por metas. Então, eu sempre falo, a gente olha lá no final e vê tudo que a gente quer alcançar. Então, a gente vai seguindo elas. Se a gente foi por um caminho, desviou ali, não conseguiu atingir, a gente tem que voltar, seja mudando o medicamento, seja aumentando a dose, mas tem que voltar para aquela nossa linha, né? E o objetivo é induzir a remissão, que é tirar da crise, tirar dos sintomas, manter essa remissão, então deixar o maior tempo possível sem sintomas. Então, se a gente parar o medicamento, os sintomas vão voltar. Cicatrizar a mucosa, então é a mucosa cicatrizada que diminui o risco de estenoses, de fístula, de neoplasias a longo prazo. Restabelecer e manter uma vida saudável, manter a qualidade de vida e quem precisa de cirurgia, a gente escolher o momento mais favorável. Então, como o Rafael falou na aula de manhã, nem sempre a cirurgia é indicada e naquele momento tem que ser feita. Então, às vezes, a gente pode melhorar a parte nutricional, melhorar a parte inflamatória, para fazer a cirurgia em um tempo melhor, para ter menos complicações no pós-operatório. Tá? Então, escolher o melhor momento. E aqui, esses alvozinhos é o que a gente quer. Então, a gente vai reavaliando a cada 3 a 6 meses. Então, o primeiro alvo ali é o que todo mundo quer, né? Todos os médicos e pacientes, que é a resposta sintomática. Então, a resposta sintomática, ela vem sempre primeiro com os medicamentos. Então, a primeira coisa que a gente quer é melhorar os sintomas, e a maioria dos medicamentos que a gente tem hoje em dia tem uma resposta sintomática rápida. Então, ali até 6 semanas já tem uma melhora significativa. Mas a gente não pode parar por aí. Depois de melhorar os sintomas, a gente tem os outros alvos, que é normalizar os exames de sangue, calprotectina, o de fezes, calprotectina, proteína C reativa, e cicatrizar radiologicamente os exames tomografia, ressonância e a endoscopia. Tá? E como a gente consegue melhorar essa adesão? Então, depois que eu fiquei olhando quais os fatores que poderiam causar a adesão, eu pensei, o que a gente pode fazer para melhorar, né? Para a gente tirar esses fatores. Então, a primeira coisa é a educação continuada. Então, eu fico feliz em ver muitos pacientes aqui, porque o objetivo de hoje é essa, a educação continuada. Quanto mais informações a gente tem, mais a gente vai conseguir controlar bem a doença. E a conversa com o médico, com a equipe médica assistente e com os profissionais que acompanham. Então, a gente saber por que a gente está tomando aquele medicamento, qual o objetivo, quanto tempo eu vou usar, é contínuo, é para a vida toda. Então, isso tudo ajuda a gente a seguir o tratamento. Tá? Então, se a gente usa um medicamento que a gente não sabe quanto tempo a gente vai usar, a gente fica, será que eu posso suspender? Será que agora que eu melhorei os sintomas, eu posso diminuir os comprimidos? Estou usando ali
8 comprimidos de mesalazina, posso diminuir para 4? Então, isso é uma dúvida que fica e que a gente tem que perguntar para os profissionais de saúde que estão acompanhando, porque quanto mais a gente pergunta, mais essa informação é compartilhada, mais melhor fica a adesão. Tá? Então, não fiquem com dúvidas, podem perguntar, que a gente gosta, todo mundo gosta, e isso ajuda a gente também. Tá? Então, o vínculo com a equipe de saúde, então, a confiança, essa comunicação é importante. Os planos de tratamento personalizado, então a gente tem que considerar a rotina de cada pessoa, as preferências e o estilo de vida. Então, hoje em dia, a gente tem medicamentos que são de infusão venosa, subcutânea, medicamentos orais. Então, se a gente tiver disponível, por exemplo, temos pacientes no HU que moram a 600 quilômetros, 800 quilômetros e vêm para cá fazer a infusão, né, de infliximab. Se a gente tiver a opção de um medicamento subcutâneo oral, isso não vai melhorar a adesão? Com certeza vai melhorar a adesão, porque uma das coisas que falha ali é exatamente nesse transporte, que eu sei que não é culpa de vocês, mas da distância, né? Ou a gente tentar fazer centros de infusão em outros locais do estado, que também vai facilitar muito a adesão. Pessoas que trabalham viajando. Então, se eu viajo muito tempo, também essa questão da infusão venosa pode atrapalhar a adesão. Então, talvez considerar um medicamento subcutâneo também vai facilitar. Tá? Tecnologias e lembretes. Então, aplicativos hoje com alarmezinho para lembrar o dia do medicamento, o dia da infusão, ajuda bastante. Caixas de medicamentos, então, colocar ali nas caixinhas para você conseguir ver quais dias está tomando e não esquecer. E o apoio familiar. Tá? Então, o suporte familiar nas doenças crônicas é muito importante. Tá? E grupos de apoio, como a gente tem a CRON, a ABCD, que também ajuda nessa adesão, tanto na parte nossa, de paciente profissional de saúde, como na parte de acesso, né, de luta pelos medicamentos e pelos exames. E aí eu coloquei aqui algumas frases que a gente fala mitos e verdades, mas algumas frases que já foram perguntadas de pacientes que, às vezes, atrapalham e prejudicam a adesão. Então, talvez, se a gente desmistificar algumas coisas, facilite a adesão, né? Então, se eu estou bem, posso parar a medicação? Então, eu já respondi durante a aula, né, durante a apresentação, que não. Eu estou bem, eu vou manter a medicação, até conversar com a equipe, provavelmente, geralmente é de uso contínuo, porque é uma doença crônica. Tá? Então, lembre, pressão alta, diabetes, você nunca vai parar o medicamento. Doença de Crohn também você vai ter que manter, porque se parar, mesmo estando bem, os sintomas vão voltar e podem voltar mais graves. Então, não, é um mito. Todo imunossupressor e imunobiológico causa câncer? Então, também não, né? Também é um mito. Então, hoje em dia, a gente tem medicações cada vez mais seguras, que não tem tanta chance de infecções oportunistas e nem de neoplasia a longo prazo. E, como eu falei, o maior risco de neoplasia é você manter a doença em atividade. Tá? Então, os medicamentos eles são seguros, a gente pode usar ele tranquilamente, porque o que a gente quer é cicatrizar a inflamação do intestino. Se eu fizer dieta, não preciso de remédio? Tá? Então, às vezes, na pediatria, a terapia interal ela pode ser isolada, mas no adulto, o tratamento ele é multidisciplinar. Então, a gente precisa da dieta e do medicamento. Tá? Então, um não exclui o outro, então eles andam ali sempre juntos. Então, não, a gente não vai parar o medicamento se eu estiver melhorando só com a dieta. Alguns medicamentos não podem ser tomados cronicamente, como os corticoides. E aqui é verdade, tá? Então, a maioria dos medicamentos para doença inflamatória, como infliximab, adalimumab, vedolizumab, mesalazina, podem ser usados continuamente e com segurança, mas os corticoides não. Então, eles são medicamentos que eles têm mais efeitos colaterais a longo prazo e maiores riscos, e a gente precisa usar ele o menor tempo possível. Então, o nosso objetivo como profissional de saúde é tirar o medicamento no menor tempo possível. Mas eles também ajudam nas crises. Então, quando precisa, a gente pode usar, sim, mas a gente tem que programar em quanto tempo a gente vai retirar. Tá? Então, se tiver sintomas, não fiquem usando em casa a prednisona, que vai aliviar os sintomas, mas não vai cicatrizar. Reportem para o médico, para a equipe que acompanha vocês, para poder ajustar a medicação de manutenção e usar o corticoide pelo menor tempo possível. Tá? Que a gente sabe, sim, eles melhoram os sintomas. Então, às vezes, a gente tem em casa, tem ali uma diarreia com sangue, toma um corticoide, melhora os sintomas, e aí eu acho que não preciso falar não, que já passou, né? Já melhorou. Se tomar os medicamentos, não pode engravidar ou amamentar? Então, vai ter uma aula já especificamente sobre isso com a doutora Jocely, mas também é um mito. Os medicamentos que a gente tem, a grande maioria, eles são seguros e liberados toda a gravidez e amamentação, como infliximab, adalimumab, vedolizumab, a mesalazina. O grande risco para a gravidez é a atividade de doença. Tá? Então, a gente sempre recomenda, pode engravidar? Com certeza pode. O ideal é estar fora de atividade, estar em remissão e usando a medicamento.
tá? Então, temos alguns poucos remédios que são contraindicados na gestação, como as pequenas moléculas e o metotrexate, mas a maioria dos outros, eles são liberados e são seguros. E devem ser mantidos. Mesmo sem sintomas, é preciso seguir tratando, tá? Então, acho que essa é a mensagem que a gente queria deixar, que a gente precisa, sim, continuar o tratamento, mesmo sem sintomas, exatamente pelo objetivo de manter a remissão e manter a doença controlada. Então, a adesão ao tratamento é o que garante a qualidade de vida a longo prazo, tá? É o que a gente busca. A doença inflamatória, ela tem esse caráter crônico, é uma doença crônica para a vida inteira, mas com controle, com tratamento adequado. Ela pode recidivar, pode voltar aos sintomas se parar o medicamento. Ela tem esse dano progressivo da mucosa e essa fibrose, que é uma coisa que a gente não consegue reverter, então é o que a gente quer evitar. O alvo é a remissão, a melhora clínica, melhorar os sintomas, laboratorial, radiológica, os exames de tomografia, ressonância e endoscópica. A interrupção do tratamento aumenta riscos de crise, de ter sintomas, de ter complicações e de piorar a qualidade de vida. A importância do acompanhamento multidisciplinar, então, como toda doença crônica, a gente precisa ter um acompanhamento com gastro, com proctologista, com nutricionista, psicólogo, equipe de enfermagem e farmacêuticos para facilitar esse caminho, essa jornada até a remissão completa e a qualidade de vida. E mesmo sem sintomas, a gente tem que seguir juntos aí no tratamento, tá? Então, era isso. Muito obrigada.